Um colar. Deixa eu trazer para cá o contato. Tem que ficar aqui, né? Boa noite. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga e eu saio correndo no meu trabalho. Hoje eu trabalho com crianças autistas e aí eu estou trabalhando tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Então, eu fui em casa rapidinho e já vim para cá. Então, o que acontece, né, em relação a minha, vamos dizer assim, a minha trajetória, né, de trabalho, né? Eu fiquei durante 5 anos sem trabalhar. Como mãe, né? A gente trabalha mais ainda. Não é que eu fiquei 5 anos sem trabalhar, não, gente. Eu fiquei 5 anos cuidando dos filhos, né? E um dia, né, aconteceu uma situação comigo, né? Uma situação que veio me tirar totalmente da zona de conforto. E aí eu falei, Deus, é aquela pergunta, né? O que você quer de mim? Me coloque onde você quer que eu esteja, né? E aí me surgiu uma oportunidade, depois de 5 anos, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com crianças autistas. E eu até assustei, eu falei, nossa, 5 anos parada, né? E recebi essa oportunidade. E foi uma pergunta que eu fiz para Deus, né? E aí deu tudo certo. Você vê o tanto que as coisas, quando tem que encaminhar, elas vão acontecendo de uma forma que você leva até susto, né? Porque eu pensei, vai ser difícil, porque eu fiquei uns 5 anos parada, né? E aí eu recebi essa oportunidade. Então, hoje eu trabalho, né, com crianças autistas e é algo, assim, esplêndido, maravilhoso. É um trabalho que eu me sinto totalmente realizada, né, como psicóloga, que é um trabalho... Eu estou falando, né, sobre isso porque hoje a gente tem um grande número, né, de crianças no nosso planeta, né, com diagnóstico de autismo. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos. Então, no meu trabalho, às vezes eu encontro, né, muitas essas situações de aflição, aflição de pais, né, aflição da família, e eu estou aprendendo muito, muito mesmo. E é algo que eu falo aqui que nós ainda vamos ver muitas coisas acontecendo. Tem pessoas dentro do espiritismo, né, que falam que os autistas são os espíritos que vêm, né, para estar nos ensinando muito, né? E realmente eu venho aprendendo muito, né, com essas crianças e que são crianças muito inteligentes, né? Mas que às vezes não estão adaptadas às nossas realidades, né? O dia a dia, às vezes eles têm muitas dificuldades em relação à alimentação, né? Eles não conseguem alimentar da mesma forma como nós, né? Eles têm uma dificuldade, às vezes, das regras, né? Em relação a algumas situações, né? Que a gente às vezes não gosta de tomar banho, ou então tem várias, né, situações que a gente encontra ali quando a gente trabalha, né, com as crianças que têm o diagnóstico. E aí, quando a gente fala, né, bem-aventurados os aflitos. E eu fiz um resuminho do item 6 ao 10, né? E a primeira questão que me vem dentro desse resuminho foi o esquecimento do passado. E o esquecimento do passado é a misericórdia divina e o novo recomeço. E aí vamos lá, né? Vamos pensar assim, como eu trouxe, né? A história, por exemplo, de um filho autista, né? Que é muito difícil, às vezes, para uma mãe, dependendo do comprometimento, né? E, lógico, às vezes a gente pensa assim, gente, o que eu fiz, né? Como que eu vou dar conta de cuidar dessa criança, né? Eu encontro muitas mães que se sentem incapazes,
né? E aí a gente, como psicóloga, a gente vai capacitando essas mães, vai orientando essas mães, e elas vão encontrando caminhos novos, né? Porque a gente tem que buscar um caminho diferente, porque não é a mesma coisa, né? E aí a gente fala aqui, né, que eu falei do esquecimento do passado. Então, vocês acham que aquele filho, ele veio por acaso cair ali naquela casa? Caiu? Claro que não, né? Mas a primeira reação da família é: e agora? O que eu vou fazer? Será que eu dou conta? Não, não vou dar conta, meu Deus! Né? E aí vai vivendo aquelas situações, aquelas experiências, e vai ficando difícil e buscam ajuda. Graças a Deus que buscam ajuda, né? E vão conseguindo devagarzinho lidar com aquela situação. Então, nenhuma situação que vem parar no nosso lar, ela vem por acaso, né? Ou são situações que nós provocamos no presente, ainda, né, agora, ou são situações que nós vivemos aonde? No passado. Então, por isso que nós falamos que o Espiritismo é a terceira revelação, né? Que a gente fala, o Espiritismo veio trazendo o quê, gente? A reencarnação. Nós, espíritas, somos, vamos dizer assim, ainda, por enquanto, né? Porque dizem que mais ou menos em 2050 as religiões todas vão acreditar na reencarnação. Porque se nós não acreditássemos na reencarnação, Deus seria o quê? Injusto, né? Por que tantos problemas para uns, né? E tantas facilidades para outros? Por que tantas situações difíceis para umas pessoas, né? E as outras pessoas estão lá vivendo super bem, né? Então a gente vai pensar, Deus é injusto. Mas com essa revelação que nos foi trazida da reencarnação, a gente consegue ampliar a nossa visão. Não é assim? Ah, é desse jeito. Mas quando vem o problema, gente, eu estou falando aqui de situações, né? Eu falei do autismo, né? E eu vou falar de situações que eu já ouvi, não estou apontando o dedo para ninguém, não vou usar nomes. Mas muitas das vezes a gente vive um problema e a gente pensa, nossa, mas eu faço tanta coisa boa, gente. Eu vou lá no centro, eu dou sopa. Eu vou lá no centro toda quinta-feira, sou fervorosa lá na quinta-feira. Gente, o que está acontecendo? Que tanto de problema é esse? Né? Mas eu faço tanta coisa boa e agora eu estou doente, eu vivo doente, né? Então, isso é algo que muitas das vezes a gente sabe de um monte de coisas, mas a gente acaba habituando ao quê? A se fazer de vítima. Nossa. Ai, quanto mais eu rezo, aquela velha, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Nossa, eu não sei por que eu estou vivendo essa situação, gente. Então, a gente acaba esquecendo, né, de abrir o leque e olhar, peraí, por que eu estou vivendo essa situação aqui agora? Será que essa situação é algo que vem há muito tempo? Ou será que é uma situação que eu adquiri nessa reencarnação? A gente para pensar nisso? Todo mundo aqui para, né, para pensar nisso, não para? Não, a gente tem que parar, né? E começar a refletir. Porque a reflexão é algo que é muito importante, né? É algo que nos tira de uma posição de vítima, de achar que nós não podemos mudar, e nos coloca numa posição de quê? Uma palavra que está
eu não sei se vocês têm adolescente em casa, toda adolescente fala protagonista. Minha filha fala para mim, mãe, você é muito protagonista. Eu, como assim? Você é muito protagonista. Eu falo, não, ó, pode parar. Então, assim, a gente tem que começar a perceber o que, que nós podemos fazer de melhor. O que, que a gente pode mudar e a gente pode transformar. Mas tem algumas coisas que vêm lá de outras reencarnações. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A nossa pessoa que está ao nosso lado. Sabe aqueles que estão todos os dias ao nosso lado? Vou falar o marido, a esposa, né? Que ela pode ter vindo de quê? De outras vidas lá atrás. E a gente fez um compromisso lá na espiritualidade que nós íamos nos encontrar aqui. E nós nos encontramos. Mas aí, nós começamos a fazer o quê? A reclamar do marido. Ah, mas eu acho que aqui ninguém faz isso. Aí a gente começa a reclamar da esposa. E a gente começa a ver só os defeitos. E a gente começa a criar algo, né? Vamos dizer assim, como se fosse, a gente fala muito do campo morfogenético, repelindo aquela pessoa, né? Criticando às vezes, achando ruim, né? Acontece também muitas das vezes com mãe e filhos, com pais e filhos, não é assim? Hoje eu atendi uma pessoa, uma criança, que o pai não aceita ele. Olha, gente, né? E da onde que vem isso, que esse pai não aceita essa criança? Aí eu, não que eu estou falando que esse caso é assim, mas a gente vai lá no Segismundo, né? Que é no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, né? E aí tá lá a história que um matou o outro. E aí eles, até para reencarnar foi difícil, porque um tinha o quê? Uma briga, uma rixa com o outro. Mas eles tinham que estar aonde? Juntos, na mesma casa. Por quê? Porque eles tinham o quê? Dívidas passadas. Eles tinham compromissos passados, sérios. E que Deus, na misericórdia divina, ofertou o quê? Um novo recomeço. Gente, mas isso eu falo, porque eu também vivo, né? A gente é ser humano, tá? E muitas das vezes o ser humano, né? Dentro da psicologia, a gente faz um estudo, né? Da psique, a gente faz um estudo em relação a questões, né? Do comportamento, de tudo em relação ao ser humano, de comportamento. Então, muitas das vezes, com o esquecimento que a gente vive em relação à questão, que é também uma misericórdia, né, o esquecimento, a gente foca muito no problema. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência de focar no problema. E esquecemos de focar aonde? Na solução. E o nosso amigo Emmanuel, um monte de livros, né? Chico Xavier psicografou. E ele fala aqui, ó, o tempo inteiro, com a gente. Só que muitas das vezes a gente não escuta, não compreende. E a gente não consegue trazer isso para onde? Para o coração, para o intrínseco ali, ó. E aí eu estou aqui falando, né? Estou aqui falando na internet, falando para vocês. E eu também me coloco nessa posição de que eu leio, né?
que eu estudo, e até 1 ano e meio atrás eu passei por uma situação. Uma situação que eu fiquei sem chão. Foi sem chão mesmo. Eu falei assim, agora eu vou morrer. Como se Jesus viesse e falasse, olha, eu vou tirar seu chãozinho aqui, né? Mas não preocupa não, que vai dar tudo certo. Como assim? Não vai dar não. Volta aqui. E aí foi uma situação assim. Alguém já viveu isso? De você sentir como se estivesse tirando o seu chão e você cair e falar, e agora? O que eu vou fazer? E não é à toa que eu estou aqui fazendo essa palestra, né? Por que não é à toa? Porque eu vivo isso todos os dias, testando o quê? Em mim mesmo, a minha fé. Porque na hora que tirou o chão, a minha fé foi aonde? Lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. E eu pensei assim, agora eu não dou conta, não. Agora eu, como diz o Haroldo, né? Eu brigo com Deus. Eu falei, não, agora você está brincando comigo, eu não estou acreditando. Está acontecendo isso, o que eu vou fazer? Né? E aí, a gente, quando eu fui falar, né, sobre esse tema, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Naquele momento da minha aflição, eu era uma bem-aventurada. E o que eu vi? Eu não consegui ver isso. E olha que eu leio o Evangelho, eu sou espírita de berço. Eu nasci dentro do espiritismo. E eu não consegui colocar em prática, no momento da dor, aquilo ali. Eu sou o quê, gente? Ser humano, como todos nós somos, né? E aí, hoje, depois de 1 ano e meio, vindo no trabalho de domingo, né? Dona Lourdes, seu Orígio, e eu não deixei de vir no trabalho, mesmo com muita tristeza, não conseguindo às vezes nem levantar, eu vinha no trabalho, mas questionando Deus, questionando. E eu vim para o trabalho. E eu vinha, e eu tomava o passe, e foi 1 ano e meio de tratamento. E hoje eu estou aqui, conversando com vocês. E hoje eu consigo refletir que aquela história ali, ela me pertence. Mas eu não queria que ela me pertencesse, porque eu não queria olhar para ela. Entendeu? Eu queria que ela não tivesse aparecido, mas ela teve que aparecer. Por que ela teve que aparecer? Porque era um compromisso meu. E eu tive que lidar com ela. E não teve como eu correr dela. Porque tem situações, não é assim? Não tem como a gente correr dela. A gente tem que vivê-la e esperar os resultados. É igual quando a gente tem uma doença, não é assim? Quando a gente tem um câncer, quando a gente tem alguma coisa mais séria. Né? É como se eu olhasse para ela e falasse assim, eu tenho que viver essa situação. Depois eu conto, tá, gente, o que é. E aí, por que eu estou falando isso? Eu volto lá, hoje, eu volto lá e agradeço. Deus, obrigada. Muito obrigada por tudo que eu vivi. Mas foi difícil. Foi muito difícil. Né? Então, gente, eu esqueci da outra vida. E eu tenho certeza que foi causa de vidas passadas, foi uma necessidade que veio para mim. Né? Mas a princípio, o que eu fiz? Fechei o olho, não quero ver não, pelo amor de Deus, está difícil demais. Mas hoje eu já consigo enxergar e já consigo lidar de uma maneira diferente. Então a nossa vida é assim.
né? E nós precisamos nos atentar todos os dias àquela pessoa difícil que está lá na nossa casa, né? Aquele ente que deveria ser querido, né? Vamos dizer assim, mas você não tem afinidade. O que nós precisamos de trabalhar conosco para a gente conseguir lidar com tudo isso? Vocês sabem? Harmonizar. O que vocês acham? Eu vou falar um pouquinho assim, o orgulho e o egoísmo. Ele tem a ver com isso, não tem? Muito, né? Porque o orgulho, ele é o mal da terra, né? E o egoísmo também. Então, se eu sei que eu estou aqui por causa de coisas que eu preciso de passar e eu não aceito, eu não consigo resolver aquilo que eu vim resolver. Porque eu sou. Não, eu não vou passar por isso. Já viu aquelas pessoas assim que são bem? Ah, eu falo assim porque eu sou verdadeira. Pessoas que alfinetam, que brigam, que, né? Aí a gente vai ver, peraí, gente, para quê? E isso aí é orgulho, é egoísmo de não conseguir pensar no outro. Nossa, eu não vou falar isso aqui para a dona Elisa, porque ela vai achar ruim. Eu vou arrumar uma outra forma de chegar e conversar. Isso é humildade. Eu não vou falar isso para o meu marido, né? Porque ele vai achar ruim. Eu vou. Gente, quantas vezes eu orei para Deus, eu falei com Deus, falei, Deus, tira da minha boca isso, porque se eu falar isso, eu tenho certeza que o problema vem. Certeza, né? E aí pensava positivo ali, pensava e conseguia me libertar. Como, né, Chico dá o exemplo lá da água na boca. Porque eu não estou à toa, eu não estou à toa com meu marido. Então, já que eu estou com ele, como a gente falando aqui, né? O que eu vou fazer? Buscar harmonia, né? Vou buscar ser mais harmônica. Vou buscar ser menos orgulhosa. Gente, ontem eu fui orgulhosa. Eu lembrei disso quando eu estava fazendo aqui a palestra. Eu cheguei naqueles VaptVupt, né? Aí eu tinha falado com uma mulher que eu podia pegar uma senha. Aí eu chego para falar com a outra e pedir uma senha para ela. Aí ela virou assim, não, você não pode pegar a senha. Gente, mas aquilo ali me subiu. Falei, como? Não, eu posso, a mulher me autorizou a pegar a senha. Ela, não, quem foi que te autorizou? Porque eu não vou te dar, você já pegou a senha. Eu falei assim, nossa. Eu respirei profundamente, que eu estava tão nervosa com ela, que eu quase que eu peguei. Eu falei, ó, você, por favor, você me dá essa senha. E aí eu respirei e falei, não. Eu senti vontade de falar, você não sabe com quem você está falando, não? Né? Igual aqueles assim, né? Estou falando é comigo, eu tô falando, você acha que eu estou mentindo para você? Só que eu falei, não vou fazer isso. Vou respirar, vou atrás da pessoa que me falou que ia me dar a senha. Isso foi o que eu fiz. Fui lá atrás da pessoa. Aí, graças a Deus, que eu fiquei mais por canto assim, né? Aí a pessoa foi lá, conversou, resolveu e foi tudo esclarecido. Vocês estão vendo? Eu respirei, porque eu fiquei tão nervosa, porque eu falei assim, gente, ela, será que ela tá achando que eu tô. Porque, olha, o meu orgulho foi ferido. Eu falei assim, será que ela tá achando que eu sou mentirosa? Eu não sou mentirosa, né? Isso eu pensando, né? Mas aí eu peguei, consegui. Eu sou muito assim. Sabe aonde que eu sou muito assim? No trânsito. Gente, meu Deus. E eu respiro, solto o ar. Eu falo, gente, não tem lógica. Você tá andando, de repente vem entra na sua frente, você fala assim, não. E eu, às vezes eu buzino, meu filho fica, eu falo, não, meu filho, vamos ter calma, vamos ter paz, vamos ter, né, tranquilidade, porque o trânsito é perigoso.
Hoje você não sabe, você vai e briga com a pessoa vem com a arma na sua cara, né? Então, em todas essas situações, o que eu estou percebendo em mim? O meu orgulho. E o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso de aceitá-lo, que ele existe, e eu preciso de o quê? De lidar com ele, para que eu me liberte. E eu não vou conseguir me libertar do meu orgulho se eu não souber que ele existe em mim. Porque eu vou chegar no plano espiritual e vou lá para o umbral, vou fazer, mas o que eu estou fazendo aqui no umbral? Eu sou tão boa, não estou entendendo. Eu, uma palestrante espírita, trabalhadora, o que eu vim fazer no umbral, gente? Não, minha filha, é porque você lembra aquele dia lá no carro que você estava dirigindo, você ficava nervosa? Então, eu preciso de sair do papel de vítima, de falar assim, foi o fulano, foi ela, foi essa mulher que me provocou o meu orgulho. Não, fui eu, porque o orgulho está em mim. Né? Foi gente, o tanto que eu escuto, meu marido, nossa, aquele traste, aquele marido não presta, aquele marido é isso, ou então a mulher, né? E a gente não consegue ver nada. Gente, vamos conseguir ver se tem alguma coisa boa. Porque se vocês dois estão juntos, existe uma razão. E essa razão, ela pode estar lá no passado e eu esqueci. Não é assim? E aí a gente fala, né, do sofrimento. Se eu continuar orgulhosa, eu posso ter problemas. Você sabe o que aconteceu uma vez comigo? Eu fui levar meu filho na escola de inglês, e aí eu dei uma ré no carro. Ó, pra você ver carro. De novo, eu tô sempre, né, prestando atenção nisso. Eu fui dar a ré no carro. E aí, gente, um senhor que levava a criança, né, no inglês, chegou lá e virou e falou assim, tava falando mal de mim, falando que eu bati no carro dele. Falando assim, essa mulher aí, ó, é uma louca, uma doida, ela bateu no meu carro, não sei o quê. E o meu filho junto. O meu filho é maior, né? Ele é maior do que eu. Você sabe, filho com mãe, né? Filho defende mãe, né? E aí eu virei para ele e falei assim, ô meu senhor, o senhor tá falando é de mim? Olha aqui o orgulho, gente. Por que eu fui lá falar com um homem, gente? Olha para você ver, a baixinha, meu marido fala assim, baixinha nervosa. E eu falei, se o senhor tá falando é de mim? Aí ele, é de você mesmo. O senhor está enganado, eu não bati no carro do senhor, não. O senhor está mentindo. Eu ainda falei assim, o senhor está mentindo. Coisa feia. Falei, olha a ideia. Aí o senhor, você bateu sim. Que eu falei, então vamos lá. Eu vou lá agora. Eu quero ir lá. Olha, gente, brigando com os outros no meio do inglês do meu filho. Eu vou lá agora, eu quero que o senhor vá lá agora e o senhor me mostra se eu bati. O senhor está mentindo. E aí, o que aconteceu? Meu filho atrás de mim queria brigar com o homem. E eu, nossa, pelo amor de Deus. Falei, não, meu filho, não, esquece, vamos embora. E eu dei um jeito de sair daquilo ali. Olha o meu orgulho. E eu mostrando isso pro meu filho. Isso não é orgulho, gente? Isso é orgulho. Pra quê? Eu não tinha batido, não, realmente. Mas deixa, ele queria falar, deixa ele falar. Né? Aquilo ali faz alguma diferença para mim? Nenhuma. Que diferença que fez eu falar que eu não tinha batido, que eu tinha batido? Porque se eu tivesse batido realmente, eu ia ter que pagar o carro, não ia? E eu ainda tirei foto, falei, vou lá tirar foto, filmar, que eu quero ver se esse homem vai vir me cobrar alguma coisa, porque eu não tinha batido realmente no carro. Então, a necessidade dele era de ir lá e ter uma conversa, né, para ter. E eu, no meu orgulho, fui tirar a prova. Alguém que faz isso? Não, né? Tá todo mundo evoluído. Então, gente, são todo mundo. E aí, se tivesse acontecido algo maior, seria causas da vida atual, porque era uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida,
Não é assim? Nunca vi e travei uma briga com ele. Então, que meu menino ia querer bater nele, ia dar justiça, ia virar uma bagunça. Aí eu podia culpar Deus disso? Não, é porque de alguma coisa? Não, aquilo ali foi eu que provoquei num momento de quê? De raiva, de orgulho, de invigilância, exatamente. Olha que interessante. Gente, eu estou falando algo da minha vida, porque eu não gosto de apontar para ninguém, entendeu? Eu não gosto de trazer nada assim de falar. E são coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida, né? E que a gente tem que estar atento, porque eu quero ser sim a protagonista da minha vida. Eu quero me melhorar todos os dias. Porque como que é o nome do senhor que fez? O senhor Célio falou aqui, né? Nós estamos aqui para melhorar. Nós estamos aqui para buscarmos ser melhores. Então tem aquela oração que eu gosto muito dela, né? Mudar o que eu posso mudar e aceitar aquelas que eu não posso mudar. Não é assim? E a gente precisa ter a maturidade de reconhecer isso. Porque tem muitas coisas, né, que nós estamos vivendo hoje pela justiça divina. Entendeu? O que aconteceu comigo que eu estava falando? Olha, para vocês verem. O meu marido mexe com roça, e aí eu sempre orando, a Deus, 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 por favor, Deus, dê tudo certo. Vocês sabem o que é? Não sei se alguém aqui mexe com isso, né? Então, assim, é chuva, é vento, é sol, tem que estar tudo perfeito. E aí, o que aconteceu? Deu tudo errado. Tudo errado. Gente, aquilo ali acabou, eu falei, comigo. Por quê? Porque, gente, eu estava orando, como assim? Como que aconteceu isso? Aí a soja ardeu, aí ia vender a soja mais barata, aí o problema no banco, problema não sei o quê, porque, não, gente, se vocês me vissem na época, vocês iam falar assim, meu Deus, coitada dessa menina. Porque para mim, eu não gostava de dever nem uma agulha. Eu falo que sou filha de bancário, né? Meu pai era certinho, até os centavos era tudo assim, né? E aí, como veio, né, o problema, aí a dívida no banco, e meu nome, eu falo assim, meu nome, gente, meu nome tá sujo, eu nunca fiquei. Aí eu fui parar para pensar, eu falei, gente, isso não é causa dessa vida agora, né? São situações que eu tenho que passar. E aí eu comecei a refletir sobre isso, né? E eu preciso de refletir por quê? Porque nada bate na nossa porta o quê? Por acaso. Nada vem aqui, ó. Oi, eu vim entrar. Cheguei. Então venha, né? Entre, sente, toma um café, vamos conversar. É fácil a gente fazer isso? Com problema? Não é fácil. Mas a gente tem que começar a exercitar, né? Exercitar, observar. E eu lembro daquela parte, né, não sei se vocês assistiram o Chose, né, que na parte onde a mulher do Tomé, quem que é o Tomé? Tomé eu não sei se era mesmo, é a nossa questão popular. Ver para crer, né? O Tomé, a mulher dele é o quê? Assassinada. A fé dele ficou o quê? Abalada. Então ele tinha que o quê? Ele carregou, olha gente, até hoje, lá 2000 anos, até hoje a gente conhece o Tomé como o ver para crer. O que é isso? A fé dele se abalou. Não é assim? A nossa fé, e a gente vai se questionar, como é que está a nossa fé? Eu estou realmente acreditando na reencarnação?
que eu tenho compromissos, que eu tenho que assumir e que não tem como mudar, e aqueles que eu posso mudar, eu buscar a transformação, eu tenho. Eu tenho esse compromisso comigo, né? E por isso que ele fala aqui, ó, bem-aventurados os aflitos. Quando vivermos uma aflição, vamos lembrar disso. Bem-aventurados os aflitos. Se estamos passando por ela, depois que eu comecei a fazer outro movimento, a minha aflição fez o quê? Desceu. O problema está resolvido? Não, não está resolvido. Mas hoje eu já consigo enxergá-lo de outra maneira. Não é assim? Por exemplo, eu conheço uma pessoa... Ai, gente, tem que terminar. Conheço uma pessoa que teve câncer, e ela era espírita e trabalhadora da casa, e acho que, eu não sei, saiu. Gente, mas por que eu estou passando por isso? Eu faço tanta coisa boa. Saiu, quando ela falou. E chorando e achando, né? Realmente é uma situação difícil, de tristeza. A nossa primeira reação é o quê? É a dor, né? É sentir impotente, é sentir sozinha. A gente nem sabe o que vai acontecer, né? Então, são essas situações que vêm e fazem o quê com a nossa fé? Abalo. E aí, se a gente não trabalhar ali, ó, rapidamente, a gente se perde. Então, a gente precisa de se cuidar, né? E lembrar sempre, vamos compreender na prática, né, que nenhuma das aflições que batem na nossa porta, elas são por acaso. Lembrando que aquelas que nós plantamos agora também vêm bater na nossa porta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Lidar com o nosso orgulho, com a nossa raiva, com a nossa vaidade, né? Com as nossas revoltas. A gente precisa de cuidar, porque é importante esse cuidado a cada dia. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? E que nós, uma palavra, eu lembro sempre dessa palavra por causa da minha filha, viu, gente? Sejamos protagonistas da nossa história, né? Aceitando, nos aproximando de Deus, nos sentindo envolvidos pela presença dele, porque somos os aflitos, somos bem-aventurados e estamos na presença dele. Às vezes não conseguimos sentir, porque estamos muito aflitos, mas ele está lá junto conosco. Fiquem em paz, tenham uma boa noite, um bom retorno e muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. E estão convidados para o domingo. É domingo, 6h30, aqui. E eu sou psicóloga, né? A gente faz um trabalho de leituras, né? A gente lê o Fonte Viva e a gente conversa sobre ele, a gente troca, né? Dona Lourdes, né? É muito bom, dá um conforto para o nosso coração. Então, vocês estão todos convidados. Uma terapia espírita.